Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a bendita paz de Cristo Jesus esteja convosco, amém? Uma alegria muito grande para mim pessoalmente hoje e dizer à igreja que me sinto bastante confiante de que o Senhor tem feito a vontade dEle, tanto na vida dessa igreja quanto na nossa vida também. Consigo me lembrar de muitos anos atrás, quando recebi este chamado, e não tenho dúvidas de que o Deus da igreja, o Senhor da Seara, tem nos direcionado a cumprir com muita persistência, com a ajuda dos irmãos, esse ministério que tem colocado diante de nós, que eu possa atender às expectativas, tanto da igreja quanto principalmente do Senhor, atendendo a sua palavra, cuidando da integridade do rebanho, e agradeço a confiança primeiramente da igreja, também que o Senhor coloca diante de nós com redobrado peso, depois desta eleição, pelo qual me sinto bastante alegre por esse resultado. Meus irmãos, nessa noite, e dada a circunstância desse domingo especial para a vida da igreja, nós não poderíamos falar de outro tema que não fosse esse tema tão importante, que é sobre o pastorado da igreja. De manhã, se você acompanhou conosco a nossa escola bíblica dominical, nós falamos sobre a ovelha, e agora à noite vamos falar sobre o pastor. Abra a sua Bíblia no texto do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15, e acompanhe comigo o que esse versículo diz, e tem tanto a nos ensinar nessa noite. Veja com atenção, quando você encontrar o texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso número 15. Vamos ler em uma só voz esse texto, um versículo da palavra de Deus, Jeremias 3, verso 15. Amém? Vamos ler juntos, queridos. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua provisão tem estado presente em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, porque tens mostrado na história teu cuidado com a tua igreja, levantando, como prometeste, Senhor, ao teu povo, aqui no texto que lemos, pastores tementes ao Senhor, e que conduzem, Senhor, com diligência, com sabedoria, o teu rebanho. Nos ajuda nessa noite, especialmente, a entender a tua mensagem ao nosso coração e a nos submetermos a ela, Senhor, para praticar no nosso dia a dia as verdades que tu tens nos apresentado domingo após domingo. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vos darei, o dar-vos-ei, dependendo da tradução, pastores segundo o meu coração. A vocação para o pastorado, meus irmãos, para o ministério, é seguramente a mais sublime de todas as vocações. John Jewett, no seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, nos diz que a vocação é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta do ministério. Essas são, segundo ele, algemas invisíveis. Queremos dar o crédito aqui dessa introdução ao livro Pregação Transformadora, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Deus chama, meus irmãos, seguramente pessoas diferentes, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes, para essa tarefa que é o ministério pastoral. Chamou Jeremias, como no texto que estamos lendo aqui, no ventre de sua mãe. Se você voltar comigo 2 páginas na sua Bíblia, em Jeremias capítulo 1, e no verso de número 5, você lê e acompanha comigo, Jeremias 1, verso 5, quando Deus chama e vocaciona o seu servo, ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Jeremias sequer tinha nascido, e Deus já havia o selado com o chamado para o ministério. Deus chamou Isaías, por outro lado, já no momento de crise nacional, quando morre o grande rei. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo de número 6, no verso 1.
iniciando antes do texto, um dos textos mais belos do Antigo Testamento, onde registra-se a visão teofânica de Isaías do trono e da glória de Deus. Ele vai nos registrar uma informação muito importante no verso 1, Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Comumente lembramos da segunda parte, mas esquecemos da circunstância em que Isaías foi chamado, um momento de crise, de luto de uma nação inteira, por um bom rei que havia morrido, Uzias. Diga-se de passagem, possivelmente um parente, primo de Isaías, que era um integrante da corte, um homem versado e que ali servia ao Senhor no palácio. Mas Deus o chamou, foi exatamente nesse momento, para que ele fosse então vocacionado com as brasas vivas do altar, como o restante do texto vai nos dar conta, para que pregasse a uma nação impura, denunciando os seus pecados. Deus chamou Pedro depois que ele estava casado, mas chamou Paulo quando ele perseguia a igreja. São diferentes, meus irmãos, e variadas as circunstâncias em que um homem, e eu digo homem porque só se admite o ministério para o homem, assim cremos, reformados, conservadores, calvinistas, e em circunstâncias as mais diversas que você possa imaginar. Como muitos exemplos, poderíamos passar uma noite inteira aqui contando. Como se livrar de um pastor fraco? Eu queria interromper o raciocínio aqui com uma ilustração para contar a você essa história muito interessante que nos ajudará a entender um pouco mais sobre a temática que queremos abordar nessa noite. Como se livrar de um pastor fraco? Um grupo de crentes, certa vez, procurou o pastor de uma outra igreja, numa cidade vizinha, e perguntou-lhe: pastor, estamos tentando achar um jeito diplomático de dispensar o nosso pastor. O senhor tem alguma sugestão de como podemos fazer isso, sem sermos indelicados com ele? Mas por que vocês querem se livrar dele? Respondeu o experiente pastor, aconselhando aqueles irmãos. É que a nossa igreja está estagnada, ela está infeliz, o nosso pastor não tem visão, não tem liderança, não sabe pregar, não é um homem de oração. E após refletir alguns instantes, esse velho pastor aconselhou-os a agir da seguinte maneira. Primeiro, cada vez que ele pregar, recitem para ele os pontos do sermão na saída do culto. Isso vai obrigá-lo a se preparar cada vez mais, pois agora ele vai saber que vocês estão acompanhando atentamente as suas mensagens. Segunda coisa que vocês vão fazer, cada vez que ele trouxer uma nova ideia, deem a ele todo o apoio que ele precisar, para ele fazer isso dar certo. E façam isso com entusiasmo, com alegria e disposição. Em breve a visão dele vai se abrir. E agora ele vai saber que pode sonhar, porque tem o entusiasmo e conta com o apoio da sua igreja. Terceira coisa que vocês vão fazer para se livrar do pastor. Reúnam um bom grupo de irmãos e comecem a orar todos os dias por ele. Em breve ele vai estar orando com e por vocês. E eles ficaram pensando, mas a gente pediu para se livrar do pastor de um jeito diplomático. Ele respondeu, logo, logo, assim que ele estiver pregando melhor, com a ajuda de vocês, quando ele tiver adquirido uma ampla visão de ministério, porque vocês o cercaram de ideias, e uma vida de oração invejável, uma grande igreja o convidará e vai tirar ele de vocês, e aí vocês vão se livrar dele. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 17, obedecei aos vossos guias. Em outras traduções mais recentes, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, obedecei, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O texto que nós lemos, meus irmãos, nos dá conta de que Deus dá pastores à sua igreja. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e inteligência. O pastor não é um voluntário. Seguramente o pastor é um homem chamado por Deus. O seu ministério não é procurado, é recebido das mãos do Senhor da igreja, que é Cristo. E a sua vocação não é terrena, mas celestial.
A sua motivação não deve nunca estar em vantagens humanas, mas em cumprir o propósito divino. E eu queria destacar nessa noite com os irmãos algumas verdades a respeito desse texto, esse único versículo, verso 15 de Jeremias 3. Em primeiro lugar, é Deus quem dá pastores à sua igreja. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos nessa noite. Você pode ler isso comigo em alta voz? É Deus quem dá pastores à sua igreja. A escolha é divina, meus irmãos, e não humana. É baseada na graça e não no mérito. Hoje pela manhã, nós participamos de um ato solene e constitucional da nossa igreja, que é uma igreja confessional, uma igreja que tem a sua organização e a transparência como vetores da relação entre o conselho, que são os dirigentes, os governantes da igreja eleitos pela Assembleia, e a própria Assembleia, convalidando uma escolha que, na realidade, antes foi feita pelo Senhor. Eu me lembro, há 15 anos atrás, quando meu pai foi convidado e assumiu este rebanho, e costumava enfatizar bastante no seu primeiro ano de ministério, que a igreja sempre terá o pastor, não que ela quer, mas que ela precisa. E isso está fundamentado em quê, meus irmãos? É que Deus dá pastores à sua igreja. Não é a igreja que vai buscar o pastor que ela quer. Jeremias era uma criança quando ele foi chamado pelo Senhor. Ele não sabia falar, mas Deus colocou em sua boca as palavras. Jonas era um homem que tinha muita dificuldade de perdoar os inimigos, como os ninivitas. E Deus o chamou e o vocacionou, o enviando a fazer a sua obra, mas contra a sua vontade, porque Deus é quem dá os pastores. Paulo se considerava o menor dos apóstolos, o menor dos santos, o maior dos pecadores, mas Deus o colocou no lugar de maior honra na história da igreja. Não há outro homem na face dessa terra, na história humana, que tenha contribuído tanto para o Evangelho, num curto espaço de tempo, como aquele que era o maior dos pecadores, Paulo. A nossa escolha para o serviço e para a salvação, para o serviço e para a salvação, não está fundamentada em escolhas humanas, em méritos pessoais, em competências curriculares, mas as escolhas estão baseadas no querer de Deus para a sua obra, e que Ele leva a efeito e faz cumprir como Ele quer, porque é Deus quem dá pastores para a sua igreja, e é Deus também que coloca os membros no corpo, para serem pastoreados como lhe apraz. Todos os salvos em Cristo Jesus, na igreja, têm dons, têm habilidades espiritualmente falando, mas nem todos são chamados para serem pastores. O texto de Efésios, no capítulo 5, nos é muito claro em relação a isto. Chamou uns para pastores, outros para mestres e evangelistas. São múltiplos os dons que a igreja do Senhor tem acesso, mas um muito especial é o pastorado, é o ministério, e que é um resultado de uma vocação que é dada somente pelo Senhor. Não somos nós quem decidimos. Talvez os que mais se decepcionam com o ministério foram aqueles que almejaram ele, embora a palavra de Deus nos recomende que excelente coisa almeja aquele que aspira ao episcopado ou ao pastorado, ao ministério pastoral. Mas eu não digo em relação a isto, essa já é uma segunda etapa, essa aspiração pelo ministério já é posterior a uma luta, a uma resistência que todo pastor genuíno e fiel ao Senhor passou na sua vida. Como o pastor Elcio, em algum momento, pensou em desistir. Como eu, na formação, também pesei bastante as consequências dessa decisão, mas o Senhor confirma quem é dele e leva em perseverança os seus servos para que sejam ministros escolhidos por ele, porque não somos nós que decidimos. Os textos, todos eles que falam de chamado, de vocação, nos deixam isto muito claro, meus irmãos, quando nós observamos que não foi Saulo que foi procurar o Senhor, eu quero ser pastor, mas o Senhor, sabedor de que ia fazer dele um instrumento escolhido em suas mãos, o faz cair da sua visão naquela estrada de Damasco, em Atos capítulo 9,
É Jesus que vai ao encontro dos seus pastores para os comissionar e para também os preparar para a obra que ele tem debaixo do seu propósito. Quem é chamado para este sublime mistério, ou essa missão muito especial, não pode de maneira alguma se orgulhar disso, porque nada temos que não tenhamos recebido dele, porque é Deus quem dá pastores à sua igreja. Diz o texto que começamos a ver: vos darei. Ele que dá pastores à sua igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus dá pastores a quem? À sua igreja. Parece um pouco redundante, mas eu vou explicar. Lê comigo em alta voz esse segundo ponto. Deus dá pastores. Deus não apenas chama, como vimos no primeiro ponto, mas ele também especifica qual é a missão. O que é um pastor? O que significa pastorear? Você poderia me perguntar. Primeiro, pastorear é alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus. Não nos cabe, meus irmãos, prover um alimento. Em linguagem simbólica, o pastor não é o que prepara o alimento. Ele não é o chefe da cozinha. Ele é apenas o garçom. É quem oferece o que já de antemão, pelo cozinheiro-chefe, foi preparado, a saber, o alimento que procede do Senhor. O profeta no Antigo Testamento nunca dizia, assim eu digo, ele dizia, assim diz o Senhor. Ele dá algo que ele recebeu, ele não cria nem inventa, ele alimenta o rebanho, sim, mas com o alimento que já nos foi dado por ele, chamado palavra de Deus. O alimento é a palavra, meus irmãos, o alimento é a palavra. Reter a palavra ao povo de Deus é um grave pecado de homens que se chamam pastores, mas na verdade têm deixado o seu rebanho raquítico de conhecimento, de doutrina e de fundamento nas escrituras. Pastorear, em primeiro lugar, é alimentar o rebanho, porque Deus dá pastores à igreja. O pastor que só se alimenta, que lê, que se especializa, que cursa especializações, mestrado, doutorado, e procura os louros humanos, vai ter tão somente diplomas para pendurar na sua parede. Mas o pastor que se empenha em alimentar o seu rebanho, ele amontoa sobre si brasas vivas do Espírito Santo de Deus, para que o sustente e para que não o deixe desistir nessa caminhada. Pastorear também é proteger o rebanho dos lobos vorazes. Eu vou sempre repetir essa frase de João Calvino, porque ela é fantástica quando ele diz que o pastor tem que ter no seu ofício, no seu ministério, duas vozes para pastorear. A primeira, para alimentar as ovelhas, que foi a primeira que vimos aqui. A segunda, para afugentar os lobos. O pastor tem que estar atento, se ele é diligente, para com cuidado do seu rebanho, em dispersar os espertos, os salteadores, os oportunistas que se aproximam da obra de Deus e rapidamente, com apenas pouco tempo de convivência, pode pôr todo o ministério a ruir pela dissidência, pela rebeldia, pela incitação às contendas e outros pecados mais que poderíamos passar uma noite inteira falando. O pastor precisa estar atento aos lobos. Jesus alertou, meus irmãos, para o fato de um inimigo introduzir os filhos do maligno no meio do seu povo, chamado joio. E o pastor não pode, para isso, estar dormindo, muito menos a igreja. Paulo alertou para o fato de pastores estarem vigilantes, para que os lobos vorazes não penetrassem no meio do rebanho. De manhã falamos disso aqui com maior profundidade. E este precisa ser um cuidado, porque Deus dá pastores para quem? Para a sua igreja. E por isso ele precisa ter a sua visão aguçada. Ele precisa ter a sua audição apurada para ter total vigilância para com o rebanho que lhe foi confiado. Você pode muitas vezes interpretar equivocadamente certas posturas de um pastor e pensar, poxa, o pastor foi tão duro com aquele irmão, o pastor foi tão duro com aquela irmã, o pastor foi categórico naquela situação, poderia ser mais comedido, poderia ser mais resiliente, poderia ser isso e aquilo,
mas você não sabe o peso da responsabilidade que está sobre os seus ombros. E você não sabe os motivos revelados pelo Senhor ao coração do seu servo para que adotasse essa providência. Para cortar relações, para deixar as cartas na mesa para que as pessoas saibam como funciona a nossa igreja e para afugentar lobos no meio do seu rebanho. E saiba sempre, se o seu pastor ele é temente ao Senhor, muitas vezes ele vai ter que desagradar o rebanho. Muitas vezes ele vai ser mal interpretado, mas nunca seja tentado. Igreja Ananindeua, nunca seja tentada a interpretar atitudes isoladas do seu pastor. Quando você for convidado a pensar sobre um equívoco, procure em particular, converse com ele e você vai saber, se for possível e dependendo das circunstâncias, as razões pelas quais ele agiu assim ou assado. E sempre, quase sempre, é para a proteção do rebanho de Deus. O que deve ser levado em consideração é a integridade do pastor. Ah, mas eu não concordo com o pastor, mas ele está ferindo a Bíblia? Não. Então obedeça, seja submisso. É o que a palavra de Deus nos orienta em vários textos, dentre os quais o de Hebreus 13, que lemos aqui no verso 17. Pastorear, meus irmãos, é alimentar o rebanho, porque Deus dá pastores à sua igreja. É afugentar os lobos, porque Ele dá pastores à sua igreja, para proteger essa igreja. E terceiro, pastorear é gostar do cheiro de ovelha, porque Ele dá pastores à sua igreja. A missão do pastor é apacentar. O texto nos fala: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem. O pastor é alguém que convive com as ovelhas, ele está perto delas, ele leva para os pastos verdes aquelas que estão mais famintas. As águas tranquilas são levadas por ele com responsabilidade. Ele atravessa vales escuros com as suas ovelhas, lhes trazendo segurança, e também pega a insegura e a fraca e a carrega pelo colo. Ele também resgata a que caiu no abismo e disciplina aquela que tem posto em risco a vida de todo o rebanho. Mas, sobretudo, ele está todo o tempo, por conta dessas árduas tarefas, cheirando ovelha. O pastor está impregnado desse cheiro. Se você tem visto pastores que têm ares de popstar, pastores celebridades, pastores que têm cheiro de internet, não têm cheiro de gente, seguramente há uma grande possibilidade desse homem não está cumprindo adequadamente o mandato que recebeu do Senhor para cuidar de ovelhas, porque Deus dá pastores à sua igreja. Por isso ele não pode estar em outro lugar, por isso ele não pode descuidar. É óbvio, meus irmãos, que eu não estou dizendo aqui que o pastor não faz mais nada da vida dele. O primeiro rebanho que ele tem é a família dele, mas ele tem diariamente altas tribulações por conta do dever de cuidado e de amor e acompanhamento que Deus legou na comissão para o ministério pastoral. Porque Deus dá pastores à sua igreja. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus dá pastores também segundo o seu coração. Leia comigo em alta voz o ponto 3. Deus dá pastores... Deus dá pastores à sua igreja segundo o seu coração. Qual é o perfil, meus irmãos? Você poderia me perguntar hoje, de um pastor segundo o coração de Deus. Parece palavra bonita, poética, que colocamos em alguns cânticos para cantar. Segundo o coração. Quem é que você lembra logo quando a gente fala dessa expressão? De Davi. Um homem falho, um homem que adulterou, um homem que assassinou, que engendrou tramas, mas que verdadeiramente se arrependeu. Eu já começo te mostrando isso. O pastor segundo o coração não é alguém que não falha. Pastor Elcio falha, pastor Gabriel vai falhar e falha, os presbíteros falham, vocês falham, todos falham. Isso não deve ser uma pauta para dizer, não, então o pastor está longe de Deus porque ele se exasperou. Não, o pastor está longe de Deus porque ele se equivocou, se enganou. Davi também, e ainda era assim, um homem segundo o coração de Deus. Mas, meus irmãos, para pastorear, seguindo
fazendo uma leitura apropriada da palavra segundo, é seguindo o coração de Deus. Esse pastor precisa ter consciência de que Deus o chamou, não para governar o povo com rigor, mas para cuidar do rebanho e se apacentar. Essa igreja conhece muito bem qual é o final da sequência de fatos associados ao extremo e radical rigor de um pastor que muitas vezes veste-se não de apacentador, mas de julgador, de inquiridor da igreja. Eu pude ter um tempo de leitura das atas do nosso conselho antes de assumirmos efetivamente a ordenação pastoral e vi algumas coisas nesse sentido e olhava com bastante atenção e reflexão para pensar que o ministério ele passa principalmente pelo temor do Senhor. E é certo, meus irmãos, que o pastor não pode se descurar ou descuidar de chamar um irmão e dizer que ele errou, de chamar o irmão e o disciplinar e o corrigir, e faz isso porque ama. Já falei aqui para a igreja que tem pouquíssimo tempo de ministério e já fiz isso algumas vezes. Mas o pastorado, a disciplina que está associada a um dos deveres ministeriais, não é na base da violência, mas é com amor e o cuidado que precede o pastor resgatando a ovelha que se perdeu. Para salvar, não para punir, muito menos para massacrar, mas para resgatar aquela ovelha que tem seguido por outros caminhos. O pastor, segundo o coração de Deus, além de ter essa consciência, ele também precisa cuidar da sua própria vida, antes de cuidar do povo de Deus, porque ele primeiro vai pregar para si mesmo, antes de trazer uma mensagem para o púlpito. A sua vida precisa ser o seu mais eloquente sermão, o mais convincente de todos. Nada adiantará a credibilidade pastoral ser toda cerceada por uma vida sem testemunho de alguém que se chama ministro de Deus. Pois a igreja se sentirá motivada a caminhar segundo a orientação de um servo do Senhor que ali foi colocado para pastorear, se a vida dele também reflete convicção plena, paixão pelo ministério, cuidado com a sua vida pessoal, vida de oração, temor do Senhor. Mas tem pastores que muitas vezes se sentam para conversar e são muito mais carnais do que nós possamos imaginar. E isso é lamentável. Eu recebi de alguns irmãos aqui da igreja que participaram de um congresso da Federação de Homens Presbiterianos uma triste notícia e bastante escandalizados que estavam, de me relatar que na conversa com um pastor que estava lá, obviamente não vamos citar o nome por motivos éticos, e falou: Pastor Gabriel, parecia que a gente estava falando com um tio na padaria lá que não tem Jesus no seu coração, palavreado chulo, um linguajar inadequado para um homem de Deus. Mas ele poderá subir, quem sabe, no púlpito da sua igreja e pregar sobre o texto das recomendações de Paulo para que não esteja nos nossos lábios nenhuma palavra vulgar. E a igreja que o conhece não vai ter nenhuma credibilidade quanto a este ensino, porque o pastor, segundo o coração de Deus, precisa cuidar da sua vida. É por isso, meus irmãos, que nós não somos ativistas religiosos, porque o pastor tem que ter tempo para descansar. Eu não posso falar aqui, irmãos, guardem-se da exaustão, se eu estou ao ponto de adoecer. Não posso dizer, irmãos, cuidem bem das suas esposas, os homens, se eu tenho maltratado a minha. Não posso dizer para você também, irmãos, perdoem aqueles que têm vos ferido, se vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente rancorosa e que não tenho capacidade de perdoar. Porque a minha vida, enquanto pastor, precisa ser uma demonstração fiel das palavras que eu trago a este púlpito. Para ser um pastor segundo o coração de Deus, é preciso também ao pastor ser dado o privilégio do testemunho.
ser um exemplo de vida, de piedade para o seu rebanho. Ele nada considera a vida preciosa para si mesmo, como Paulo dizia, porque vela pelo rebanho. Ele dá a sua vida pelo rebanho, se preciso for. Como Cristo nos diz, ele sendo bom pastor, em João 10, de 26 a 30, no texto que lemos nessa manhã, aqui na igreja. Para ser um pastor segundo o coração de Deus, o pastor precisa praticar e viver no mais alto degrau de eficiência uma palavra que tem saído de moda e que se chama abnegação. Mas pastor, eu deveria fazer isso, isso e aquilo. Eu conheço crentes que têm uma agenda quase inconciliável com as celebrações da igreja. Mas o pastor já sabe que quando aceita esse ministério, ele não vai ficar aqui porque tem que ficar. Nas celebrações, todo domingo, toda quarta-feira, todas as programações que são agendadas na vida da igreja, ele tem que fazer com prazer, sendo um exemplo. Como poderá o pastor cobrar dos irmãos estarem ativos, envolvidos na vida da igreja, se ele encara o trabalho como um fardo pesado, uma obrigação espinhosa que ele tem que levar? Da mesma forma, o seu rebanho seguirá assim, mas diferente será quando o pastor demonstra prazer, demonstra alegria, demonstra envolvimento verdadeiro, não está aqui só de corpo presente, mas de corpo e alma, orando pelas celebrações, participando delas de maneira engajada, e assim traz para a igreja um exemplo fidedigno de como deve se servir ao Senhor. O pastor que é segundo o coração de Deus, é esse que o Senhor dá à igreja, ele precisa também pastorear todo o rebanho. Como qualquer rebanho de animais, especialmente de ovelhas, não há apenas ovelhas dóceis. Existem muitas rebeldes, mas ele é chamado para pastorear todas. O pastor não faz dentro do próprio aprisco um subaprisco. Esse lado aqui só as ovelhas boazinhas, as ovelhas dóceis, as ovelhas gentis, as ovelhas submissas. Do outro lado manda todo tipo de rebelde que agora vai cantar o chicote. Não é assim que funciona. O pastor segundo o coração de Deus, ele pastoreia a ovelha dócil, pastoreia a ovelha indócil, pastoreia a ovelha que é obediente, pastoreia também a que é sagaz, a que tem o coração duro. Pastoreia a ovelha que tem sempre palavras de incentivo e também aquelas que só criticam. Ele tem que pastorear tudo quanto é ovelha, e às vezes até uns bodes, porque acontece na caminhada, e ele vai estar atento então também a separar esse tipo, cada espécie no seu lugar, mas pastoreando todas igualmente. Eu já ouvi colegas de ministério e também irmãos de outras denominações, amigos, que encararam duros vales na sua caminhada pastoral por terem escolhido estar só com as mansas. E sabe o que aconteceu com esses pastores? Sabe o que aconteceu com esses crentes? Foram enfraquecidos. Porque uma hora ou outra vai aparecer uma dificuldade, vai aparecer uma tribulação no ministério. E por ele não ter lidado nunca com as difíceis, estava despreparado, imaturo. Mas quando o pastor lida sempre com todo tipo de ovelha, ele está sendo com isso forjado pelo Senhor para tratar com atenção os problemas dos mais variados tipos de ovelhas que existam no rebanho do Senhor. Um pastor segundo o coração de Deus é um pastor que também compreende que a igreja é de Deus e não é dele. Deus nunca passou preocupação, nunca nos passou procuração para sermos donos do rebanho, porque a igreja é de Deus. Tem se proliferado demais, meus irmãos, isso não é de hoje. Denominações colocando nas placas: igreja, denominação, pontinho, pontinho. Pastor presidente, fulano. O que me interessa saber quem é o pastor de lá? Igreja, denominação tal. Só falta dizer assim: venha buscar aqui a bênção do pastor fulano.
Porque é de Deus, você pode conseguir em qualquer lugar. O importante aqui é o homem. Para não dizer que nas proximidades aqui da nossa igreja, eu tirei até foto disso para mostrar para os nossos irmãos, mostrei para alguns, um letreiro de igreja que eu confesso, muito curioso, dizendo assim, igreja denominação X, aí tinha embaixo assim, aqui o centro é o homem. Eu falei, pronto, pelo menos eles foram honestos, né? Aí você não precisa entrar lá enganado, já está logo na placa, porque o pior é quando engana, não diz nada e você entra lá e descobre no meio do culto, que o louvor é só eu quero, eu determino, eu mando, eu possuo, é minha vitória, eu que venço, é tudo eu, e pouco Deus. Não se fala de Cristo, não se fala da cruz, não se fala de nada apontando para o alto, sempre para si próprios. Mas essa foi demais, porque aí já logo dá as cartas de cara. Meus irmãos, a igreja não é do pastor Elcio, a igreja não é do reverendo Sérgio, a igreja não será do pastor Gabriel, a igreja é de Cristo Jesus, Ele é o dono da igreja, a Ele pertence esse rebanho, e é Ele que cuida da igreja, é Ele que nutre a igreja, é Ele que alimenta a igreja, é Ele que abençoa o seu rebanho, as ovelhas desta igreja. E nós somos pastores que somos apenas usados para isso, apenas instrumentos nas poderosas mãos dele, porque a igreja é dele. Em último lugar, Deus dá pastores segundo o seu coração, e esse pastor segundo o seu coração é um que compreende que a igreja custou um alto preço para Deus, o sangue do seu filho. O pastor segundo o coração de Deus é um pastor que entende que a igreja é noiva do filho, a igreja é a menina nos olhos de Deus, e por isso tem redobrado zelo para com a obra do Senhor. Você enxerga isso? O pastor segundo o coração de Deus, ele é cuidadoso, ele é responsável, ele é um exemplo no cuidado da liturgia, da programação, da agenda da igreja, na visitação dos irmãos, na sua vida de oração, na qualidade da pregação que traz para alimentar o rebanho, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, mas sabe o preço que custou para que Deus comprasse o seu povo, o sangue derramado do seu filho no madeiro. Eu já ouvi de muitos pretensos candidatos ao ministério os dizeres de que amam pregar, de que a pregação é sua grande paixão de vida. Eu já ouvi de muitos pretensos vocacionados que amam estudar a Bíblia, ler livros de teologia, especializarem-se nesses assuntos, mas que detesta a gente. Então não tem chamado para pastorear, porque o pastor é dado à sua igreja, e o pastor precisa ter em mente, meus irmãos, que ele está pastoreando o povo comprado, povo de propriedade exclusiva de Deus, consagrado por ele, separado por ele, abençoado por ele. E em quarto e último lugar, meus irmãos, é Deus quem dá pastores à sua igreja. Deus dá pastores para a igreja, não para o mundo. E Deus dá pastores segundo o seu coração. Mas o texto ainda nos diz que Ele dá pastores para cumprir um ministério de excelência. Não é para cumprir de qualquer jeito, não. Porque Ele tem que apacentar o rebanho com conhecimento e também apacentar o rebanho com inteligência. O pastor precisa apacentar o rebanho de Deus com conhecimento. Ele precisa ser um homem estudioso, um erudito. Ele precisa conhecer a palavra, alimentar-se da palavra que ele prega. Não pode ser apenas aquele que estuda a palavra para pregar. Ele tem que ter um convívio diário, rotina de exame exaustivo da Bíblia. Muitas vezes, até por isso, eu tenho incorrido em algumas questões muito curiosas no meu trabalho. Todos os irmãos sabem que eu tenho uma ocupação secular também, de assessor do Ministério Público, e de vez em quando eu chamo até os clientes lá de irmãos, de vez em quando sai um amém, porque está dentro da gente, não adianta. Alguém me mandou um vídeo essa semana aí falando sobre isso.
e até mesmo nos nossos atendimentos jurídicos, para cuidar dos direitos da pessoa na advocacia. Nós temos sido convidados até a apresentar ali também o conforto, a sabedoria, o aconselhamento que procede das Escrituras. E eu não deixo de falar, eu aproveito. Até quando vou poder fazer isso? Não sei. Mas eu não vou cessar de falar. Vou aproveitar essa oportunidade. Sabe por quê? Porque lá eu sou pastor também. Eu não deixo de ser pastor lá, não fica aqui o paletó do pastor e aí lá é o paletó do advogado. Não é? O revestimento, ele não nos abandona. Em todos os lugares nós somos chamados para testemunhar. E é preciso ao pastor ter conhecimento. E não raso, profundo. Porque as dúvidas do rebanho são muitas e as mais curiosas que você possa imaginar. Desde alimentos que são aparentemente contestados por uma cultura popular do nosso país. Isso pode, isso não pode? E aí, pastor, como é que é? O que a Bíblia nos ensina? Até questões complexas, como vida extraterrestre. Já recebi pergunta a esse respeito. E aí, pastor? OVNIs? E aí, pastor? Vida após a morte? Se o pastor for responder pela cultura comum, pela sabedoria popular, ele não vai estar alimentando a igreja com conhecimento que liberta, que é a palavra. É por isso que ele tem que ter ela bem afeita no seu coração. Ele tem que estar com a sua mente cheia da palavra, com o seu coração transbordante de conselhos oportunos na palavra, para em tempo e fora de tempo, saber que ele tem conhecimento para alimentar o seu povo, ou melhor, o povo de Deus. Paulo diz que deve ser considerado digno de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. Por isso, a fadiga aqui é colocada como exaustão. No seminário aprendimos que você precisa, para preparar um sermão, esgotar o texto, esticar a corda até arrebentar. Tem que tirar tudo de informação. É óbvio, um grande mestre, professor, doutor Samuel Campos, um dos nossos professores de pregação expositiva no GZ, que isso é a receita do bolo. Tem que ter todos os ingredientes, não pode faltar nada. E quanto mais coloca, mais saboroso fica. Mas para o púlpito você não traz todos os ingredientes. Quem vai comer o bolo que você oferece não quer saber como ele foi feito. Mas ele só vai estar gostoso se foi preparado em cima desses fundamentos. Eu não vou falar aqui de todo o texto grego, eu não vou falar de todo o texto hebraico, eu não vou falar aqui de complexidades que vão muito mais te confundir do que te esclarecer, muitas das vezes. Mas eu preciso saber delas, para falar com propriedade, ensinar com a autoridade que Deus nos dá. Nós precisamos cavar. O pastor precisa oferecer ao povo de Deus as insondáveis riquezas de Cristo contidas na sua palavra. Porque nós somos mordomos, o pastor oferece um cardápio apetitoso, balanceado, fundamentado no alimento que já estava preparado, que é a palavra. As cátedras seculares das academias, das universidades, elas envergonham os púlpitos. Nós precisamos, meus irmãos, nos apresentar como a palavra de Deus nos orienta. Paulo diz a Timóteo como obreiros aprovados. O pastor precisa realizar o seu ministério com um padrão de excelência para apacentar o povo com conhecimento. E também precisa apacentar o povo de Deus, o rebanho de Deus, com inteligência. Não é a mesma coisa. Admito que alguma vez você já leu esse texto pensando que era a mesma coisa. Não, aqui é só redundância, né? Ele está só repetindo para enfatizar. Conhecimento e inteligência, mas são duas coisas distintas. Inteligência é diferente de conhecimento. Conhecimento é informação. Inteligência é sabedoria, sensibilidade. Usar o conhecimento, que é a primeira etapa, para os devidos fins, é inteligência. Eu posso ter todo conhecimento sobre a Bíblia e chegar aqui no culto de Natal e falar da Páscoa. Com muita propriedade. Falar com profundidade sobre a Páscoa. E eu não vou estar sendo inteligente. Porque não vou aplicar o texto para a necessidade que a igreja tem de ouvir algo sobre o sentido do Natal, sobre o sentido do nascimento do nosso Salvador.
Sabedoria é usar o conhecimento para os fins adequados na hora certa. É preciso que o ministro de Deus trate as ovelhas de Deus com ternura, com empatia. Paulo diz que o pastor é como um pai e também como uma mãe. Muitas vezes vai levar pelo braço, vai ensinar didaticamente, repetindo, mas para o crescimento da ovelha que está sob a sua responsabilidade. O pastor que tem conhecimento é que sabe se portar ou se comportar conforme a ocasião pede. E com isso não estou dizendo que ele é manipulável, mas estou dizendo que ele chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, age com sensibilidade, com sabedoria, festeja na hora certa e também se entristece quando precisa. O pastor trata cada ovelha de acordo com a sua necessidade, com o seu temperamento, com o jeito peculiar de cada ovelha. E ele é dócil, como as crianças, a quem Jesus pegou no colo, e trata-os da sua idade como irmãos, e os mais velhos como pais e mães. Uma coisa, meus irmãos, é amar a pregação, é amar estudar a Bíblia. Outra coisa é amar as pessoas para quem pregamos. Guarde isso com você. Uma coisa é amar a pregação. Outra coisa é amar para quem você prega. Se importar, cuidar, ter paciência, falar quantas vezes for necessário a mesma coisa e orar para que essas vidas sejam alcançadas e transformadas pela maravilhosa graça do Senhor. Uma frase que separei aqui de João Calvino. Ele nos diz que no pastor há uma beleza que não está na autoridade da sua posição, mas na humildade do seu serviço. Não muda ou não deve mudar nada no coração de um pastor quando ele recebe a imposição das mãos, a não ser a responsabilidade que aumenta, a não ser as tribulações que se multiplicarão, a não ser o senso de dever com a obra, mas que são sentimentos que já deviam estar presentes desde quando foi chamado pelo Senhor para esse santo ofício. Meus irmãos, eu queria concluir dizendo a vocês que ser pastor não é apenas uma opção, porque nós é que somos escolhidos por Deus. Nós somos chamados por Ele. Fomos chamados e vocacionados para essa finalidade. E ser um pastor com essas características que nós vimos aqui nessa noite, um pastor segundo o coração de Deus, só é possível aos que entendem que é Jesus Cristo, o supremo pastor, que nos chama e capacita para essa obra maravilhosa. Embora os termos gregos, que são muitos, que tratam do pastorado, presbíteros, episcopos, catartizo, didaquê, poimênica, mantanoi, diaconos, mostram diversos modelos eclesiásticos, mas na verdade são expressões usadas, meus irmãos, para indicar as características de um ministro, para transmitir experiência. Presbíteros, alguém vivido, não necessariamente um ancião, alguém que tenha sido experimentado. Liderança, episcopos, o governante tem que ter capacidade de presidir, de lidar com pessoas, de liderar, corrigir, ensinar, aconselhar, discipular e servir. Essas coisas marcam o ministério pastoral. A ênfase na formação do caráter do pastor, entretanto, é mais importante e ainda mais valoroso do que seus talentos e boas ideias. E a dependência de Cristo é para Ele, precisa ser para Ele, tudo no seu ministério, para que viva com humildade, perseverança e muita oração. Pastorear é cumprir um chamado de Deus. Vos darei pastores segundo o meu coração.
Deus não dá pastores muitas vezes que a igreja quer. Embora nos surpreenda a unanimidade da escolha desta igreja em nosso favor, mas já ciente que sou de que isso expressa tão somente o que Deus quer para a vida da igreja. Pois apesar disso, tenho pleno conhecimento de que não sou unanimidade nas ideias, ninguém é. Mas tenho certeza de que o Senhor da igreja é muito maior que nós. E de que é Cristo que tem cuidado e levado pela mão a IPA, levado pela mão a igreja na Nanindeua por 43 anos de organização, fora os anos de congregação e ponto de pregação. Mas não vai parar aqui, porque o Senhor que disse para Pedro, em Mateus 16, 18, sobre esta tua confissão, sobre esta pedra, que é a fé expressa por ele quando disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele responde, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a expressão de fé dele, eu estabeleceria a minha igreja, e nem mesmo a morte poderá deter o seu avanço. Na expressão do Hades que ele apresenta ali. Pois eu digo que até o Senhor voltar, essa igreja continuará sendo presenteada com pastores segundo o coração de Deus. Amém? Se você crê nisso, você vai dizer um sonoro amém. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, orar ao Senhor. Nós temos um cântico de aplicação para encerrar nosso culto de hoje, em seguida